Aí que ele sentia o que ele fora nessa encarnação passada, uma pessoa, um ser que podia lidar só com o seu próprio umbigo, com seu orgulho. E identificava através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara involuntariamente. Em verdade, não fora um criminoso. No seu próprio conceito, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-lhe a existência terrestre que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Possivelmente, filho de pais excessivamente generosos, conquistara títulos universitários sem sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do seu tempo, né? Organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do seu grupo familiar. Examinando atentamente a ele mesmo, algo lhe fazia experimentar a noção do tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Ele habitara a terra, gozara ali os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíram um ceitil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por ele nunca ele avaliou, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Ele possui um lar que fechou a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ele deliciara-se com os júbilos da família, esquecendo de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Bom, enfim, não suportar agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em sua alma. Ele sufocou-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar na vida corpórea. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituísse ao rio infinito da eternidade, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. E ele diz assim ainda que: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. E nesse umbral onde ele se encontrava, ele ouvia outros espíritos gritando: suicida, suicida, criminoso, infame. E ele não entendia o porquê disso. Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando seu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-lhe os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. E para quem apelar? Torturava-lhe a fome
e a sede o escaldava. Para quem apelar, torturavam-lhe a fome, a sede, o escaldavam. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-lhe aos olhos. Crescera-lhe a barba, a roupa começava a romper com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono ao que se sentia voltado, mas ao assédio incessante de forças perversas que lhe assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas as vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-no irremediavelmente. E diziam: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Essas frases incessantemente repetidas perturbavam-lhe o coração. Infeliz sim, mas suicida não. Essas encrespações, ao seu ver, não eram procedentes. Não havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava seu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções. E por fim, na última cena que precedera grande sono, sua esposa ainda jovem, os 3 filhos, contemplando-lhe no terror da eterna separação. E depois o despertar na paisagem úmida e escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que chamavam de suicida quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos seus familiares? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, a princípio, começou por entregar-se a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, sentiu que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-lhe com mais frequência, extravasando o coração. A quem recorrer nesse momento? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Seus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformava as paisagens. Ele era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para o mundo longe, para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do seu ser essencial. Perguntava a si mesmo se não enlouquecera. Encontrava a sua consciência vigilante, esclarecendo-se que continuava a ser ele mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Ele tinha necessidades fisiológicas, tinha fome, todas as fibras eram castigadas. Nada obstante, o abatimento progressivo levava a cair em absoluta exaustão. De quando em quando, deparava-se com verduras que pareciam agrestes em torno de úmidos filetes de água, ao que se atirava sequioso. Devorava as folhas
desconhecidas colava aos lábios a nascente turva quando lhe permitiam as forças irresistíveis e a impelirem para a frente. Muitas vezes sugou lama na estrada, recorda o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Eram os quadros eram estarrecedores. Acentuava-se o desalento, foi quando começou a recordar que deveria existir o autor da vida. E ele, que detestava religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da sua geração, impunha-se atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que se consagrara orgulhoso. E quando as energias lhe faltaram de tudo, quando se sentiu absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para se reerguer, pediu ao Supremo Autor da natureza que lhe estendesse as mãos paternas em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrou-se à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sabia que a chuva das lágrimas lhe lavou o rosto, que todos os seus sentimentos se concentravam na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que o Pai Eterno não o perdoaria quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. E era necessário haver reconhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu dos céus. Um velhinho simpático lhe sorriu paternalmente. Inclinou-se e fixou em seus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado, pranto, banhava-lhe a alma toda. Emocionado, quis traduzir o meu júbilo, seu júbilo. Comentar a consolação que lhe chegava, mas reunindo todas as forças que lhe restavam, pôde apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? E o inesperado benfeitor sorriu, bondoso, e lhe respondeu ser Clarencio, e que apenas era teu irmão, e percebendo o seu esgotamento acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. O lençol foi estendido ali mesmo. E apresentando-se ambos os cooperadores a transportarem generosamente. Quando lhe assalvam cuidados, Clarencio meditou num instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível.